da atração era algo que eu duvidava que fosse real, e eu acho que eu nem sequer acreditava, achava que era um papo de doido. Até que aconteceu uma época na minha vida que começou uma sequência de acidentes de carro, de moto com a minha família. O meu professor, eu comentei com ele a respeito dessa sequência de acidentes que estava ocorrendo na minha família, com os meus filhos, enfim, com meu marido, e ele falou para mim assistir o filme O Segredo. Falou para mim que tudo era energia, que de alguma maneira eu estava atraindo aquele acidente para minha família. Eu costumo dizer que eu quase matei a minha família, porque o meu medo de acontecer alguma coisa com eles, cada vez que um dos meus filhos subia na moto, na minha cabeça já vinha aquele mundo de pensamentos ruins. Eu tinha medo de acidente, eu pensava neles caído, machucado, de alguma forma, só para vocês entenderem um pouquinho como funciona a lei da atração, eu estava co-criando aquela realidade. O que eu não queria que acontecesse, eu estava colocando foco, criando detalhes e sentimento, porque não adianta você visualizar, mentalizar se você não sentir aquilo. E eu sentia verdadeiramente medo de acontecer alguma coisa. Eu já atendia gritando, o que foi que aconteceu? Porque eu já esperava que era algum acidente que tinha acontecido com eles. E o que estava acontecendo? Acidentes graves mesmos. Então eu estava criando aquela realidade e atraindo os acidentes. Quando o meu professor falou para mim da lei da atração, eu achei papo de doido. Comecei a assistir o filme, né, O Segredo, no YouTube, que tem lá gratuito, dublado, legendado, enfim. Tem até original em inglês. E eu comecei a assistir, eu falei, isso não tem nada a ver, isso é loucura, é um grupo de fanáticos. E o meu professor falou, assista, 30 dias o mesmo filme. Quando eu assisti pela terceira vez, a minha ótica já estava diferente, eu já estava compreendendo. E nós costumamos dizer, eu estava saindo da Matrix. Porque a Matrix é algo que você está preso ali. Está tudo na tua cara, mas você não vê, você não percebe. É um universo dentro de um outro universo. Tá vendo como é um papo de doido? Aí o que aconteceu? Na terceira vez que eu assisti o filme O Segredo, eu comecei a compreender que realmente eu estava criando aqueles acidentes. Inclusive eu tenho um vídeo que eu falo, né? Eu quase matei a minha família, porque foi realidade. Cada vez que qualquer um deles, meu marido, ou os meus filhos, todos eles têm moto, e eu via que cada um ia sair e falava tchau, mãe, me dava um beijo, eu já ficava tensa esperando uma notícia ruim, já dava, sabe, mãe que dá aquele monte de relatório, olha, cuidado com isso, com aquilo, eu já fazia aquilo, eu já ficava tensa, enquanto não voltassem, eu ficava imaginando que o pior podia acontecer. E acontecia. Eu estava cocriando aquilo, mas você não ama seus filhos, Ariel? Claro, eu amo demais. Só que eu não sabia que eu não podia focar no ruim, que eu estava criando aquilo. Eu não sabia. Mas eu estava criando os acidentes que meus filhos sofreram. Não só isso, mas muitas outras coisas que acabou me acontecendo. E eu tenho inúmeros, né? E os meus maiores medos se tornavam reais. E era eu que estava criando aquilo, mas eu não sabia. Tudo é energia, tudo e todos nós somos energia. Se eu estou, por exemplo, num ponto do ônibus, estou lá tranquila, minha energia tá boa, não estou com medo de bandido, não estou com medo de nada. Aí vem uma outra pessoa, para do meu lado, preocupada com a bolsa, preocupada com o bandido, preocupada com quem está se passando, e vem vindo um bandido. Quem vocês acham que esse bandido vai assaltar? Aquela outra pessoa. Porque eles dois vão estar na mesma sintonia de frequência de energia. Eu não estou na mesma sintonia do bandido. Então, em miúdos, aquela outra pessoa que está no ponto do ônibus comigo, ela criou aquela realidade para ela, envolvendo a mentalização, a imaginação e o sentimento. Então, tudo que a gente sente fortemente e deseja aquilo, pode não acontecer na mesma hora. Muitas vezes, cientistas, eles contam muito relatos de doenças que foram curadas através do poder do pensamento. Parece um papo de doido, mas eu vivi isso também na minha vida. Tanto você pode criar uma coisa boa para você, através da lei da atração, daquilo que você atrai para você, como você pode criar. A pessoa criou aquele sofrimento.
E ela achou que nasceu para sofrer. Mas a gente tem como mudar isso. A primeira coisa é ter essa consciência que vocês estão tendo agora de que nós criamos a nossa realidade. Então, o que você vai continuar criando? Coisas ruins? Não, porque você não quer isso. Uma boa parte da minha vida, eu dizia assim, tenho medo do diabetes, porque eu vi a minha mãe passando mal, eu vi meu avô amputando o pé, a perna, meu sogro amputou o dedo do pé, meu sogro ficou cego, eu ficava apavorada de pensar no diabetes, eu tinha medo. Fazia os exames, não dava nada, mas a vida falando que eu tinha medo do diabetes. Resumindo, de um dia para o outro fui parar no hospital com diabetes. 5 agulhadas de insulina todo dia. Eu atraí a doença para mim. Eu fiquei pensando nela. Eu fiquei sentindo medo dela. Quando você coloca um sentimento em cima daquilo, tem mais força para você enviar aquilo para o universo e ele vai te devolver acreditando que é aquilo que você quer. O universo sempre vai dizer sim. Ele não conhece a palavra não. Se eu falar para você agora, não pense em um elefante branco com bolinha rosa. Eu sei que você pensou no elefante branco e com bolinha rosa. Por quê? Eu falei, não pense, mas o não existe. Não existe para o universo. Ele não entende isso. Por que eu falei não pense, você foi lá e você pensou? É isso que acontece na educação das crianças. Não faça isso. Não, mas eu já cansei de falar não. Tá entendendo? Faça isso. E não é gritando não faça isso que vai conseguir. Acredite, você vai criar a sua realidade. Você está criando sua realidade sem saber. A minha vida só começou realmente a andar, a acontecer as coisas que eu queria, quando eu comecei a co-criar a minha realidade. E tirar o foco no que eu não queria que acontecesse. Eu não quero ficar doente, eu não quero ficar doente. Pronto, tô doente. O universo sempre vai falar sim. Então, nós temos que começar a mudar nossa mentalidade, sair dessa matrix e atrair pra gente só coisas boas. Pensar no que realmente a gente quer que aconteça e não no que a gente não quer, como já houve vídeos que eu enviei aqui falando sobre isso. Foca no que você quer.